Olá, um abraço. Estamos de volta para mais uma vez discutir grandes temas da sociedade. Essa parceria da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Estamos recebendo um advogado. Em geral, os advogados são conhecidos. Aqueles que ocupam cargos de maior exposição, de maior visibilidade, muito mais. O Bruno Burgarelli, todo o Estado conhece por sua passagem como professor da PUC, como membro histórico de comissões de defesa do consumidor da OAB Minas, mas principalmente por um período que ficou à frente do PROCON municipal em Belo Horizonte. Ei, Bruno, seja bem-vindo. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Um abraço a você e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Você hoje é representante mineiro na Comissão Especial de Defesa do Consumidor Federal da OAB? Isso, eu já estive no passado compondo essa comissão e retornei recentemente, né? A gente tenta, né, Eduardo, fugir da defesa do consumidor para outras áreas, mas é impressionante como você retorna a essa casa. Quem é consumidor? Como é que pode se definir de uma forma bem clara consumidor? O debate sobre o consumidor ele é um debate muito amplo, mas em resumo, o Código de Defesa do Consumidor fala que será consumidor ou consumidora toda aquela pessoa que adquiriu um produto ou um serviço como destinatária final daquele produto ou serviço. O que significa isso na prática? Seria para consumo próprio. Então, por exemplo, se você compra para fazer uma revenda, usa como se fosse um insumo. Como assim um insumo? Pensa, por exemplo, numa padaria que compra trigo. Ela não vai vender aquele trigo, mas na verdade vai usar aquele trigo para fazer pão. Então ele vai compor com outros ingredientes aquele pão que é o produto final que vai ser vendido. Então nesses casos, o código não alcança essas pessoas. Aí você vai perguntar, mas nesse caso também aí fica desprotegida se tiver algum problema? Não, existem outras leis, mas para o Código de Defesa do Consumidor é o destinatário final. Se eu compro um carro na loja, se eu compro uma camisa na loja, eu sou consumidor. Sim, desde que seja para o seu uso próprio. Porque você tem que pensar que você pode comprar um carro, por exemplo, para ser táxi. Aí ele vai Aí ser... já é serviço coletivo. Exatamente. E qual é o conceito de fornecedor? O fornecedor, ele está no artigo 3º do Código de Defesa e ele também é um conceito bem discutido, mas basicamente é o seguinte: fornecedor é todo aquele que coloca um produto ou serviço no mercado, mas com a habitualidade de fazer isso. Habitualidade, entenda, pode querer que se torne hábito também, porque às vezes eu estou abrindo a loja hoje, né, para vender telefone celular, por exemplo. Então, a habitualidade é importante. Então, se eu, Bruno, vendo o meu carro para o Eduardo, eu não sou vendedor de veículos, eu sou advogado e professor universitário. Então, se você comprou o carro, o Eduardo é consumidor. Existe um produto, o carro, mas o Bruno, para efeito do código, ele não é fornecedor. É diferente, por exemplo, de uma concessionária de veículos. Continuemos na didática. O que é produto? Produto é todo bem móvel, imóvel, material, imaterial, né, que vai servir para alguma destinação para o consumidor. Então, é a minha roupa, é um livro, pode ser um software de computador, e dentre outras questões. E o produto tem um detalhe que é interessante. Não envolve no conceito de produto a questão de se pagar por ele. Então, se eu receber, por exemplo, uma amostra grátis de um produto e tiver problemas com essa amostra grátis, o Código de Defesa do Consumidor me protege. Bom, produto dá confusão, mas menos. O que dá muita confusão é serviço. O que é serviço? Pois é, né? Vamos pegar até nessa ponta dos problemas. É impressionante que, historicamente, quando você pega os maiores problemas que os PROCONs têm nos últimos 30 anos, 25 anos, o que é telefonia, cartões de crédito, serviços bancários, plano de saúde, todos esses, Eduardo, e quem está nos ouvindo, são o quê? Serviços. O serviço, então, você tem uma prestação feita por uma pessoa física ou jurídica para aquele requerente que é o consumidor ou consumidor. Então temos aí serviços de água, luz, telefone, serviços bancários, serviço de transporte, né, dentre outras situações. Eu sei que com o tempo as coisas vão se acomodando, mas tivemos um período de briga renhida entre a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, e os institutos, os órgãos de defesa do consumidor. O serviço bancário, ele tem que ser entendido como alvo da defesa do consumidor? Com certeza. O próprio artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo único, textualmente fala que, dentre outros serviços, os serviços bancários, eles estão ali sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Olha que coisa interessante quem está nos ouvindo.
Código de Defesa do Consumidor. Essa palavra defesa não está ali à toa, porque o próprio código enxerga o consumidor ou consumidora como uma parte mais frágil, mais vulnerável da relação jurídica, ou seja, que necessita de uma proteção maior. Esse código, a gente pode dizer que é uma compilação de leis relacionadas a essa relação de consumo e, por isso mesmo, ele tem mais força do que as leis ordinárias que a gente teve, eventualmente? Vamos dizer que ele é que nós chamamos de uma legislação especial, ou seja, com mais cuidado, com mais zelo, e chega nessas relações de consumo. Então, ter mais força não significa exatamente criar o consumidor como algo com superpoderes. Não, a intenção, na verdade, é equilibrar a relação, enxergar o consumidor, a consumidora como uma parte mais frágil, mais vulnerável, dar uma certa força a essa pessoa para que equilibre a relação com o fornecedor. Para quem está nos ouvindo, para entender um pouco melhor, a gente compara com o direito trabalhista, que é um bom exemplo. Imagine um empregado de uma grande empresa chegando para negociar sozinho seus direitos com o empregador. É óbvio que ele está numa situação de maior fragilidade dentro da relação trabalhista. Então você dá uma estrutura um pouco mais robusta para que tenha condições de negociação, né, através de sindicatos e outras estruturas com esse empregador. A defesa do consumidor vai na mesma lógica, ou seja, você dá uma força ao consumidor, mas para equilibrar, jamais para massacrar o fornecedor. De certa forma, o senhor já disse há pouco, quando comparou a padaria e a produção do pão. Mas para ficar ainda mais claro, o que configura uma relação de consumo? A relação de consumo, olha como que esses conceitos iniciais, para quem está nos acompanhando, são importantes. Você tem que ter um consumidor de um lado, o fornecedor do outro, e o objeto da relação, um produto ou serviço. Parece óbvio, né? Mas na hora que você junta todos os conceitos que nós trabalhamos até o momento, não é tão óbvio, porque o consumidor tem que ser aquele consumidor final. O fornecedor tem que ser aquele que tem o hábito de colocar o produto ou serviço. O produto, tudo bem, é fácil de identificar. Mas o serviço, aí é que está o detalhe, o serviço, diferente do produto, precisa ter uma contrapartida de remuneração sobre aquele serviço. Para ficar bacana, a padaria, quando vende o pão, ela está estabelecendo uma relação direta de consumo. Sim. O padeiro, o dono da padaria, o panificador e o consumidor. Se Sim. vai entrar farinha de trigo, fermento, aí já complica. Porque aí o que acontece? Se ela tiver um problema com esses produtos que são insumo, ela pode ingressar em juízo. Só que ela vai ter que usar outras leis que não o Código de Defesa do Consumidor, porque ela não é consumidora final. Tem outra coisa que as pessoas confundem muito, e parece que o Código de Defesa do Consumidor teve o cuidado de diferenciar defeito e vício. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é sempre um debate interessante. Na verdade, a palavra vício é como se fosse um gênero. Ela pega dois elementos, que é o defeito e o problema de informação. Porque o que acontece? Defeito, você compra um carro, o motor não funciona direito, o freio não funciona direito. Ou você compra um carro no qual a publicidade te prometeu uma série de questões, na hora que você foi verificar não tinha nada ali naquele carro. É um problema de informação. Então, defeito e problema de informação são vícios na relação de consumo. E por que a gente coloca tudo no mesmo pacote? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala: problemas de defeito ou informação, as consequências de direitos e deveres são rigorosamente as mesmas. Então, se o Eduardo comprou um carro com defeito ou um carro que não correspondia à publicidade, os direitos do Eduardo são rigorosamente os mesmos diante do Código de Defesa do Consumidor. Tem alguma situação em que isso extrapola e vai para dano moral, por exemplo? Sim. Agora, é uma coisa que todo mundo tem que entender, porque o dano moral ou material, ele só vai ter uma indenização se de fato ocorreu o dano moral ou material. Ou seja, o que é o dano material? É o valor da coisa em si. Então eu tenho, por exemplo, um copo. E aí o Eduardo vai e quebra esse meu copo. Qual é o dano material? É o valor do copo. Se é um copo de vidro comum, sei lá, 10, 15 reais, ele vai me indenizar ou me dar um copo da mesma forma. Mas digamos que aquele copo é uma herança da minha avó. Quer dizer, não tem como recompor aquele copo mais. Então vai ultrapassar um valor que é o valor moral, sentimental. E olha, quem está nos acompanhando, entenda como é difícil calcular dano moral. Porque o dano moral, ele não é uma linha reta. Porque você pensa, por exemplo, no acidente aéreo. Aí nesse acidente aéreo as pessoas morrem, aí morre, por exemplo, um senhor de 80 anos de idade, que já, né, os seus herdeiros estão com a vida consolidada e assim por diante. Ou uma senhora de 40 anos que tem 4 filhos como herdeiros. O valor a ser indenizado para cada família é diferente, porque as consequências econômicas são diferentes. Sim.
Aqui, a pandemia fez explodir a venda pela internet, o chamado e-commerce. Eu hoje não consigo convencer minhas filhas mais a ir à loja. Não, pai, aqui é mais barato, chega logo e tal. E, de fato, a gente fica impressionado quando faz encomenda na terça e na quarta de tarde está na sua casa. Aí, eu, como sou mineiro e sou de outra geração, eu prefiro ir à loja porque eu dou uma olhada, experimento, calço, vou até ali e falo, sei não, esse aqui está meio usado, ou não caiu bem e tal. Nessas compras à distância, tem a questão do direito do arrependimento, né? Isso é muito bom esclarecer. Sim, e é bom até pontuar isso. O Eduardo levantou aqui que há muito tempo eu e ele nós nos falamos. Não vamos colocar exatamente há quanto tempo, não, que é melhor. Pela falta de cabelo já dá para ter uma Já ideia. dá para perceber. E os que sobraram, a branquitude deles. Mas o fato é que lá há tempos remotos, o e-commerce quase não existia ou era uma realidade muito pequena. E hoje, não só a pandemia acelerou, mas já era um setor em amplo crescimento. E hoje, sem dúvida, tem uma importância econômica muito grande no mundo inteiro. E aí, vamos lembrar do que eu falei agora, da vulnerabilidade, do equilíbrio? Olha como que isso é importante. Porque quanto mais vulnerável é o consumidor, mais força eu dou para ele. O Eduardo, quando vai na loja, ele tem a oportunidade de ver o produto, experimentar, calçar. Então você está menos vulnerável do que você compra na internet. Então por isso que aparece, dentre outras coisas, o direito de arrependimento. Então o direito de arrependimento ele está em compras fora do estabelecimento comercial, por exemplo, na internet. Então nesse caso, o artigo 49 fala o seguinte, olha, você comprou um produto, você pode se arrepender, pode desistir daquela compra num prazo de 7 dias, a contar do recebimento do produto. Aí me ocorre uma questão. Eu compro, não me arrependo porque eu gostei, ponho o tênis ali. Só que 10 dias depois eu calço o tênis e desculpo que ele está com o solado soltando. Eu queria ver a relação do direito de arrependimento com a devolução ou troca. Sim, aí você vê que são duas coisas diferentes. O arrependimento não precisa justificar. Agora, importante é o seguinte, o direito de arrependimento pressupõe, por exemplo, você não violar o produto. Né? Então você chegou lá, né, o pacote está lá, não, eu pensei bem, não vou ficar. Então você devolve, ótimo. Agora você ficou com o produto e depois constata que há um defeito ou problema de formação. Aí não é arrependimento, aí você já vai para as garantias do produto ou do serviço. Então nesse caso, qual é a regra geral em relação ao produto? Né, que nosso exemplo é um produto. O fornecedor tem até 30 dias para tentar reparar o problema, de alguma forma. Né, consertar ou trocar para você, e tem 30 dias. Vencido esse prazo de 30 dias, caso não haja a correção do produto, aí sim, o consumidor tem o direito a trocar o produto por outro em perfeitas condições de uso, ou ter o dinheiro de volta, ou até mesmo fazer um acordo com o fornecedor. Tem diferença de uma geladeira que é durável por um alimento ou bebida que é chamado bem não durável? Sim, várias diferenças. A mais importante é o prazo para a reclamação. Então, o prazo para o produto não durável, um alimento, um cosmético, um remédio, por exemplo, é um prazo de 30 dias, a contar da percepção do problema. Já o prazo para o produto durável vai ser um prazo de 90 dias, né? Então há uma diferença. Mas lembrando o seguinte, existem duas espécies de garantia, isso muita gente não sabe, que é a garantia contratual e a legal. A garantia legal, a lei está te dando. Esse prazo de 90 dias, de 30 dias que estou te dizendo, é o que a lei te dá. Mas você não compra uma geladeira e vem lá um termo de garantia? Sim. Esse termo de garantia é a garantia contratual, que não é obrigatória, ele não tem que te dar. Mas se ele te der, vai se somar a garantia legal. Então vamos pegar um exemplo, você comprou uma geladeira, veio com um termo de garantia de 1 ano. Qual é a garantia dessa geladeira? Ela é durável? Então 1 ano e 90 dias. Agora, e quando o vendedor fala assim, tem um seguro aqui a mais, não sei o que, você paga mais R$30, que tem extensão de garantia, isso me cheira a conversa mole. Eu falo, não, muito obrigado, já basta a garantia. É uma conversa mole ou para quem se interessa pode ser um bom negócio? Acho que meio termo. Na verdade, não chega a ser uma garantia. Eles chamam de garantia estendida, mas é um seguro. Então você está comprando um seguro. Né? E tem natureza de seguro e funciona como um seguro. E não é obrigatório, obviamente, adquirir, porque de qualquer forma, garantia legal você tem. Se eu compro uma casa, eu tenho um prazo para reclamar de uma tinta que não ficou bacana. E tem outro prazo, salvo engano, de 5 anos, para reclamar de um defeito de estrutura, uma trinca que apareceu e tal.
Isso existe na compra de uma geladeira ou televisão. Tem aquilo que é visível no primeiro momento e aquilo que não. 3 meses depois, aquela televisão começa e está parecendo aquelas televisões antigas que demoram 10 minutos para ligar. São duas coisas diferentes. Nós temos o vício aparente e o vício oculto. O vício aparente é isso que você falou. Você bate o olho, prum, tá ali aquela tinta descascando, você olha e ali começa a contar o prazo de garantia. E tem um problema de estrutura que você muitas vezes vai descobrir depois e vai reformar a casa. Então aí, na verdade, o vício oculto, que é esse, começa a contar o prazo da sua percepção. Essas são as duas primeiras questões. A outra questão que você coloca de 5 anos é um pouco diferente, porque existe a garantia e existe o prazo para a reclamação por danos causados ao consumidor. Pô, mas qual é a diferença? Vamos lá. Você pode descobrir um problema no freio do seu carro de duas formas. Tomara que seja a primeira que eu vou falar aqui. Você está dirigindo, vê que o freio não está legal, não está legal. Aí você leva lá na concessionária, no fornecedor, para reparar. Então aí entra o prazo de garantia, o prazo de 90 dias, que é um produto durável. Mas você pode descobrir da pior forma capotando esse carro. Tomara que saia ileso. Nesse caso, houve um dano ao consumidor, um dano material, até mesmo moral, se for o caso. Aí são os 5 anos, a contar da percepção do problema. Está aqui no estúdio com a gente aqui a Carol, que é uma loura bonita, está ali. A Carol conhece um rapaz aí, o cara se empolga com ela e dá para ela um brinco. Ou ela achou que o cara é muito folgado, que ela não quer ter intimidade, é brinco. Quem falou que eu quero? Ou ela tem um brinco igual, ela quer trocar. Esse prazo de troca ou de arrependimento, não sei, de devolução, ele volta daqui a 7 dias. Não, nesse caso não, porque não foi compra feita fora do estabelecimento comercial. A não ser que ele tenha comprado pela internet, e aí nesse caso ele vai exercer o direito de arrependimento de 7 dias. Agora, foi bom você perguntar, porque muitas vezes, ainda mais em épocas de final de ano e outros momentos, tem a troca de presentes. Na verdade, essa troca não é direito de arrependimento, mas na verdade é quase que algo consensuado no mercado, no comércio brasileiro. Sim. Mas só que, na verdade, o comércio não é obrigado a trocar. Sim. E pode impor as condições que quiser. Então, você, antes de comprar um produto numa loja física, pergunte as condições de troca. Aí sim pode fazer isso. Acontece muito a gente dar um presente e falar, se você não gostar ou se não servir, pode trocar. A gente já sabe. Agora que é importante ficar bem claro, se for para o meu uso, se for para me dar de presente para alguém, em qualquer circunstância, guardar a nota fiscal é fundamental? Uma vez que exista nota fiscal, porque eu falo isso, porque essa pergunta, o Eduardo me persegue ela há quase 30 anos, e eu vou falar o seguinte, olha, é melhor que tenha nota fiscal. Por que é bom a nota fiscal? Porque ela tem todas as informações sobre aquele produto ou serviço, ótimo. Mas tem relações de consumo que não tem nota fiscal. Que horas que você vai à padaria e você recebe a nota fiscal? Não tô falando nem do camelô, tô falando de uma padaria. Não tem, né? Mal recibo. Então, assim, o que tem que existir na relação de consumo é uma comprovação que ela existiu. E a nota fiscal, óbvio, que é um bom remédio, mas pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser testemunha e assim por diante. Quem disse? No começo, lá atrás, quando o Código de Defesa do Consumidor ainda não era realidade, lembro-me perfeitamente de iniciar um plantão no rádio e ser chamado pelas pessoas a Augusto de Lima, com Rua da Bahia, numa loja de eletrodoméstico que nem existe mais. E o pau quebrando, mais de 100 pessoas querendo comprar, acho que uma geladeira, pelo preço que estava anunciado. Erro de anúncio. Sim. Anunciou no domingo, errou na segunda-feira, entupiu a loja de gente. E o dono da loja, oh, isso aí eu não dou conta. Então. Mas tem que cumprir. Se anunciou, tem que entregar. Tem, porque exatamente é o que fala o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 35. Interessante essa loja aí. São várias lembranças. São várias lembranças. Perfeitamente dela. O que fala o artigo 35? É o descumprimento de oferta. Então, se você ofertar um produto ou serviço, tem que cumprir rigorosamente o que está naquele anúncio. Sob pena de quê? De ser obrigado a vender naquelas condições, que era o caso, ou até o consumidor poder pegar um outro produto similar, obviamente, àquele que foi anunciado e pagar nas condições do que foi anunciado, ou até mesmo pedir a devolução do dinheiro pago, se for o caso. Agora, essa história que fala assim, enquanto durar o estoque, oferta por tempo limitado, até amanhã ou enquanto durar o estoque. Isso não é uma picaretagem? Porque eu vendo 2 e falo que acabou o estoque. Existe uma coisa na defesa do consumidor, e isso é muito forte, que é a proporcionalidade do anúncio. Que uma coisa, eu vou dar um exemplo extremo.
Olha, eu tô com estoque aqui de Ferrari, quando durar o estoque. Ah, quantas Ferrari você tinha? 2? Tá. Aí ninguém pode discutir. Discutir agora. Agora, de calcinha R$10,90, aí não. R$10,90. Uma calcinha para vender, quer dizer, então não é proporcional. Por isso que a gente recomenda sempre que o fornecedor coloque no anúncio qual é a quantidade de estoque, exatamente para ter um controle melhor sobre isso. E é importante também frisar o seguinte, a propaganda, nós que somos do meio, tem que se tomar cuidado, tem que ter transparência, tem que ter clareza, tem que ter informação, não pode ter dubiedade para o consumidor, não? A informação sempre tem que ser clara, adequada, precisa, ostensiva, em língua portuguesa. Então você compra um produto importado, tudo bem, é óbvio, tem lá a sua língua originária, mas tem que ter a tradução para o português. Assunto que chega demais aqui na rádio. Eu comprei o ingresso aqui pro show, pelo aplicativo tal, agora não tem ingresso, não tem lugar, o show tá cancelado. Isso é um negócio que dá muito trabalho pro Procon. Dá descumprimento de oferta, vai para o artigo 35 novamente, ou seja, além da possibilidade de dano moral ao material, porque isso não afasta, porque você imagina se é um show da sua vida, o show que você prometeu para o seu filho, né, e dentre outros fatores. Então, obviamente que isso tudo vai se transformando. Os juros de cartão bancário e de cheque especial são estratosféricos, eles são feitos para matar a gente. Eu falo, tem usura. Aí o banco fica mandando para mim um cartão de crédito que eu não pedi. Basta ficar quieto ou eu tenho que falar, não quero não? Então, em regra, você pode simplesmente ignorar, né? Mas é importante uma denúncia no órgão de proteção e defesa do consumidor, até porque a gente fala, mas é só eu denunciando, mas Bruno denunciou, né? Eduardo denunciou, Maria denunciou, Letícia denunciou, Rafael denunciou, isso vai virando, claro, um conjunto de denúncias que pode gerar uma multa a essa instituição financeira. O banco faz muita raiva. Agora, empresa de telefonia móvel não tem igual, não. Às vezes a gente fica com a sensação de que eles fazem assim. Estou falando com um advogado, um representante da OAB, num programa que é Grandes Temas da Sociedade. Às vezes eu fico com a sensação que eles falam assim: vamos soltar 10 centavos a mais nas contas todas. O que colar, colou. Aí 1.000 reclamam e 3 milhões não reclamam. É um lucro danado. Você imagina o seguinte: vamos pegar um exemplo bom, juntando as duas peças. Tarifa de cadastro que o banco cobra da gente. Perfeito. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, falou que pode. Mas uma única vez. O que a gente estava reparando é que a cada serviço que você contratava do banco, tinha uma nova tarifa de cadastro. Ué, gente, o cadastro é um só. E tem também aquele negócio de dobrado, como é que fala? Que eu compro, quer me vender um seguro? E é isso, é a venda casada. Venda casada. Que é proibida. Aqui, se a gente pudesse, a gente ficaria mais 3 horas aqui, que assunto não falta, né, doutor? Não falta, não. Eu acho que nós temos que partir para o nosso fechamento da prosa, até porque esse projeto só está começando, grandes temas da sociedade, e nós vamos ter muito o que discutir. E o amigo vai voltar aqui nesse quadro. Então vamos fechar da seguinte forma. É para as pessoas acreditarem que existe Código de Defesa do Consumidor, que Procon funciona, que vale a pena pôr a boca no trombone, que tem um juizado especial que muitas vezes resolve em uma semana uma questão, e ignorar ou assumir o prejuízo só pela preguiça de protestar, jamais. Eu acho que é acreditar em todas as instituições, mas eu diria até antes. A pessoa tem uma postura preventiva, comprar dentro das suas condições financeiras, fazer os cálculos, anotar, ver a real necessidade de comprar aquele produto ou serviço, ou seja, ter um consumo consciente. Obviamente, uma vez tendo falhas na relação de consumo, busque negociar diretamente com o fornecedor, não sendo possível, buscar as instituições que estão aí exatamente para funcionar e funcionar bem em defesa do consumidor. E a nossa OAB está focada, está prestigiando as comissões, especialmente essa da qual o senhor, que lhe é muito cara. Sim, a defesa do consumidor, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal, sempre está buscando orientar, salientar as questões da defesa do consumidor, ou seja, receber as reclamações e principalmente buscar resolvê-las, que é o mais importante. Gente, esse projeto, Itatiaia, OAB, Seção Minas Gerais, grandes temas da sociedade, continua. E se você pegou pela metade, pegou tudo, mas ficou mais curioso, nós estamos também nas plataformas de áudio da Itatiaia e da OAB, tá? Nós vamos trocando ideia, que é assim que a gente vai construir um mundo melhor. Um abraço e até a próxima!